Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Galera, hoje a gente vai falar, nessa nossa última, num dos nossos últimos encontros, né? No caso, a gente vai falar hoje sobre os fenômenos que envolvem a imunologia, que é o estudo do sistema imune, no caso, no organismo. Para isso, a gente precisa entender que, para a gente entender essa imunologia, a gente precisa saber que no caso o ser humano ele convive no caso toda hora com micro-organismos. E isso vai se dar através de uma interação, né, no caso, entre o ser humano, que somos nós, e os micro-organismos. Obviamente, os micro-organismos nós já fomos estudando, bactérias, fungos, vírus e parasitas que vocês verão em parasitologia. Tá? Então, tem essa interação constante, diária entre isso. Para isso, como que a gente vai observar com essa relação, dessa interação, que isso pode se transformar também, se não for controlado, em um processo de infecção e, por conseguinte, numa doença. Para isso entender um pouco mais, a gente tem que relacionar que esses micro-organismos que nós temos, eles foram pesquisados, identificados lá em 2007 através do projeto do microbioma humano, na qual se explora a parte microbiana de nós, dos seres humanos, em um mundo em mudanças. Quando a gente fala um mundo em mudanças, pode significar várias coisas, mas no caso, no artigo publicado na Nature, uma das melhores revistas científicas do mundo, ela nos explica que o mundo em mudanças, porque o ser humano, ele é um mundo em mudança, né? Tanto nos períodos de crescimento, formação, desenvolvimento, até mesmo atingido por doenças. Isso vai afetar muito alguns microbiomas. Assim mesmo, esses microbiomas, eles podem também ajudar a desequilibrar o ser humano também. Então, isso aí normalmente fala bastante do corpo humano, de como que ele é colonizado por um vasto número de micro-organismos, na qual eles coletivamente se referem, né, no humano, como a gente falou, de microbioma, tá? E tem essa ligação entre esses micro-organismos com nossa saúde. Tem uma ligação estreita, como nós tínhamos falado em outras aulas, no caso. E isso é o foco de um número crescente de pesquisas que estão se falando hoje em dia. E também novos caminhos que isso trarão, né, o estudo para futuras pesquisas também. Tá, galera? Então, um dos desenhos que nos mostra, esse aqui, nos mostra a microbiota natural do corpo humano, que no caso a gente fala na figura A, na qual nós observamos que a gente vive nossos microbiomas, como a gente falou, podem ser endógenos ou exógenos. Então, nós temos vários tipos de bactérias presentes em diferentes regiões do corpo, seja internamente como externamente, na boca, no cabelo, na cabeça, no queixo, pode ser no esôfago, o trato gastrointestinal, na vagina, no pênis, na pele principalmente, no nariz, tá? E ele está, de cada um deles vão ter basicamente esses tipos que a gente está mostrando aqui, né? Os firmicutes, bacteroides, Fusobacterium, Actinobacterium, Verrucomicrobians, Proteobactérias. Eles são os que estão invadindo, numa maneira, uma microbiota natural no corpo. O interessante é ver que quando tem um desajuste, um desequilíbrio, que a gente mostra na figura V, no caso, numa população normal, como a gente está mostrando aqui, né, que tem diferentes tipos. Aí um paciente que ele tem uma doença inflamatória no intestino, ele muda totalmente o microbioma dele. Observa a diferença entre um e outro. Mudou drasticamente algumas bactérias, né? Principalmente, se a gente for ver, as bacteroidetes sumiram. No local delas surgiram as proteobactérias em pacientes com a doença. Igual aqui mesmo também a gente está mostrando no caso do, do diabetes tipo 2, que também muda bastante alguns tipos. Não é muito, mas tem um desajuste leve.
e enterocolites necrossantes também. Enterocolites também se percebe isso. E isso é por quê? Porque tem vencido, no caso, o sistema imune presente, que leva a essa doença, no caso. Para isso, o ser humano ele desenvolve alguma ajuda, né? Principalmente nesses dois produtos. Na verdade, é o mesmo produto, só que em formas diferentes, que é a enterogermina, que é igual falar um floratil, que ele é o quê? No caso, esse é um alimento probiótico, né? Que contém o quê? Alguns tipos de micro-organismos para ajudar a, no caso, no preenchimento de alguns outros que sumiram, né, do nosso microbioma intestinal. Assim, normalmente muito utilizado no caso depois que se toma antibiótico, porque os antibióticos eles provocam a morte também das bactérias da microbiota intestinal. Então a gente utiliza isso para ajudar. Só que sim, cabe uma ressalva aqui no sentido que aqui a gente somente tem assim, bacilos, claus e água. Mas então a gente não sofre somente na perda. Vocês observaram que muda o microbioma intestinal, o número de bactérias. E o que acontece que nesses produtos, nesses floconetes que estamos observando da enterogermina, a gente não consegue criar e reproduzir na quantidade certa aquele resto de micro-organismos que são necessários. Então, se acredita que aumentar o número de bacilos possa ajudar na reprodução ou na abundância daqueles outros micro-organismos ausentes ou que estão em quantidades ínfimas, no caso, né? Porque quem já ouviu falar, tomei antibiótico e meu intestino está ressecado. Então, aí se utiliza bastante esse esse tipo de produtos, outros usam floratil, etc., né, no caso. Isso tem mostrado um desenvolvimento grande, são produtos criados, né, pelo próprio ser humano. Tem um estudo que a gente está falando aqui da Universidade de Stanford, na qual ela nos fala sobre produtos que no caso teve, né, no caso, criaram um anticorpo, na verdade é feito através de uma bactéria lática, que ajuda em diminuir a carga viral, no caso, em mulheres que tinham, né, exposição ao HIV. Então, criaram geneticamente, na verdade, modificaram geneticamente essas bactérias láticas para que produzissem a proteína CD4 e com isso enganassem ao HIV, porque o HIV se liga nos linfócitos que tem CD4. Então aí ela erroneamente vai se ligar nessas bactérias láticas que depois facilmente podem ser eliminadas através do tratamento antibioticoterápico, no caso. É interessante essa pesquisa. Assim mesmo, esse desajuste que a gente vai ter, isso vai levar ao quê? A infecções. Essas infecções que normalmente a gente conhece, elas podem ser endógenas ou também podem ser exógenas. No caso, as endógenas, obviamente, são causadas pelo microbiota natural do corpo humano, né, como nós tínhamos comentado. E já as exógenas, no caso, são fontes que a gente tem, né, no caso, na parte externa, ou a gente pode se contaminar através de uma fonte externa, pode ser um parasita, pode ser um vírus, no caso. E aí saem os conceitos básicos para entender o que é infecção e doença, que não são, muitas vezes se compara, se fala bastante que infecção é igual a doença e não é não. Uma infecção, já que o termo é muito utilizado, é considerada uma invasão ou colonização do corpo humano por parte de micro-organismos patogênicos, tá? Micro-organismos patogênicos. Então, e a doença ocorre quando uma infecção resulta em qualquer alteração no estado de saúde, ou seja, quando se venceu no caso o sistema imunológico. Nunca a gente pode falar que uma infecção vai gerar uma doença, porque muitas vezes o sistema imunológico ela repõe e evita que essa infecção se torne uma doença. Mas agora as doenças provêm de infecções. Ok, pessoal?
Aqui a gente tem que entender que a infecção sempre está, no caso, em equilíbrio com a imunidade. Se tua imunidade é alta, né, o processo de imunidade, a gente vai ver o que é imunidade, a capacidade do organismo de se defender dos invasores, né, que vem através da infecção. Então, se você tem imunidade baixa, obviamente a infecção vai aumentar e isso pode gerar o quê? Que a gente tinha falado, uma doença. Tá, galera? Então, hoje em dia é muito utilizado e hoje, em tempos de pandemia, que se fala sobre como melhorar essa imunidade. Então, imunidade, o conceito que a gente falou, né, a capacidade do organismo de se defender dos invasores. No caso, né, frente a vírus, bactérias, parasitas, fungos que possam causar essas doenças. Para isso, temos nossas linhas de defesa. Temos uma primeira e uma segunda linha de defesa. A primeira linha de defesa geralmente são chamadas de barreiras anatômicas, ou também chamadas de barreiras físicas e químicas, no caso. Tá? Então, a primeira linha de defesa, a gente pode falar, né, que é mais do tipo físico, é a pele. E a pele é o maior e mais importante órgão mais pesado do corpo humano, né, já que cobre 1,5 a 2 metros quadrados e contribui com um sexto do peso corpóreo total. Também temos o que? O epitélio, também outra barreira protetora, as secreções glandulares, no caso, pode ser nas glândulas salivares e nas glândulas nas vias aéreas, que secretam mucoimunoglobulinas para interceptar e desativar patógenos inalados ou ingeridos. E outro, temos a acidez do estômago, tá? Sabendo que um baixo pH, né? Baixo pH, isso ajuda, né, a destruir patógenos ingeridos, né? E isso aqui falando no estômago. A segunda linha de defesa, e daqui a causa da nossa aula hoje em dia, é o sistema imune. No qual esse sistema imune ele tem diferentes funções, como a primeira de proteger o organismo dos invasores que causam as doenças. No caso, podem ser nesses organismos, né? No caso, mas também pode ser feito por moléculas, que muitas vezes podem ser substâncias químicas, pólen, lascas de vidro, madeira, que não pertencem ao organismo. É tudo que não pertence ao organismo, na verdade. Tá? E essas não vão ficar, elas sempre têm que ser eliminadas e retiradas do organismo, senão elas sempre vão causar um problema no corpo. Assim também, essas funções desse sistema imune é remover células e tecidos mortos ou danificados, já que podem contribuir para o aumento de inflamação e dano de outras células. E o sistema imune, que para a parte mais importante dela, é que reconhece e remove células infectadas ou anormais. Já que aí tem o que a gente vai falar mais para frente, do reconhecimento de antígenos, tá? Agora, o sistema imune ele também pode ter problemas e pode causar disfunções, né? Disfunções que vão atingir o sistema imune, que leva a 3 tipos de respostas. A primeira é uma resposta incorreta, que a gente está mostrando aqui, né? Normalmente temos como exemplo, né, a diabetes tipo 1. E quando o próprio corpo, né, o próprio sistema imune ataca as células normais do corpo, no que leva a uma doença autoimune. Um exemplo, né, o diabetes tipo 1, como também pode ser uma artrite reumatoide, no caso, uma febre reumatoide. Temos respostas exageradas, como o caso das alergias, porque, queira ou não, alergia, esse processo alérgico, ele é um processo exagerado e e desproporcional, já que ele pode causar a morte desse paciente por causa da exposição do antígeno, né, no caso. E a falta de resposta, no caso, em doenças por imunodeficiência. Podemos falar o vírus do HIV, de imunodeficiência adquirida, tá? Que podem ser do tipo primárias ou adquiridas, principalmente as imunodeficiências adquiridas por causa de vírus ou algum micro-organismo, né? Por HIV é um caso da hepatite, por exemplo, todas doenças virais. Então temos que nosso sistema imune ele vai se dividir em sistema inato e sistema adquirido, também chamado específico,
tá? Então, esse inato, a gente vai ter uma que é chamada também primeira linha de defesa, que a gente viu ele agora há pouco, mas ele vai estar envolvido com componentes humorais e componentes celulares, mesma coisa o sistema imune adquirido, ou também chamado adaptativo, né? Aqui observamos nesse quadro algumas características delas, tanto da parte inata como da parte adaptativa, no caso desses tipos de sistemas de defesa do sistema imune, né? Uma coisa interessante para ressaltar aqui é o processo de memória dentro das características, já que a defesa, a primeira linha de defesa, a inata, não tem memória e a adaptativa tem. E isso é um fator muito importante, né, como a gente viu nas vacinas, já que isso treina essa célula para emitir uma resposta mais rápida frente, no caso, ao organismo, né, no caso. Outra coisa interessante para você observar dentro dos componentes que vão conformar essas linhas de defesa, vai ser que, no caso, na primeira linha era pele, epitélio, no caso, secreções glandulares. Já na adaptativa, já temos linfócitos, né, presentes, anticorpos secretados nas superfícies epiteliais. Também vamos ter linfócitos, como a gente tinha falado, entre outros. Também, no caso, na via inata, também vamos ter fagócitos presentes, macrófagos, neutrófilos, células natural killer somente na defesa inata, no caso. Então, essa resposta imune, ela tem 4 passos básicos que a gente tem que lembrar. O primeiro, obviamente, é a detecção e identificação da substância estranha, do agente que está causando o problema. Aí vamos ter uma comunicação também com outras células imunes para reunir uma resposta organizada. Isso quer dizer para reunir dados para enfrentar, caso seja a primeira vez que o sistema imune está enfrentando um novo agente estranho. Aí vai recrutar a assistência e coordenação da resposta entre todos os participantes. Quando a gente fala de todos os participantes, a gente está focando de todas as células imunes presentes, tá? E para depois de ter tudo isso, a gente vai iniciar o 4º passo, que é a destruição ou supressão do invasor, da célula que está causando esse problema. Esse sistema imune, obviamente, alguns deles provêm dos tecidos linfóides, né? Como no caso, a gente pode ver do timo, né? Temos linfócitos, o vaso também, temos também, no caso, a gente pode até mostrar por aqui, pode ser o apêndice, né, que eles conformam as amígdalas também, outro processo, e também a medula óssea, no caso, que são tecidos linfóides, no caso. E dentro deles, eles formam uma rede, no caso, de tecido linfático, que está estruturado em unidades que a gente chama de linfonodos. Tá? Essas unidades de linfonodos estão repletos, são unidades na qual a gente encontra linfócitos presentes. Tá? E que ajudam, no caso, na eliminação de bactérias e de substâncias estranhas no corpo. Então, quem que participa no sistema imune? Vai ter vários tipos de células, tá? Essas principais aqui participam somente no sistema imune inato. Essas outras daqui participam entre o inato e as adaptativas, e essas aqui somente nos processos de sistema imune adaptativo. A inata, temos os basófilos, eosinófilos, os mastócitos, que estão presentes, né? Já as células que participam tanto na inata como na adaptativa, vamos ter o que? Os neutrófilos, monócitos, que eles vão virar macrófagos, não esqueçam, as células dendríticas, e as natural killer, né? As células NK. Essas participam tanto no sistema imune inato como no adaptativo. Já no caso do sistema imune adaptativo adquirido, específico, como se queira chamar, aí vamos ter o quê? Os plasmócitos, né? As células B,
Também temos as células B, que são os linfócitos B, e as células T, ou linfócitos T. Dentro dos T, cabe ressaltar que temos vários tipos, né? Já que temos o tipo célula linfócito T auxiliar, o linfócito T citotóxico, o natural killer também chamado, e a célula T reguladora. Beleza? Então, pessoal, não esqueçam isso. Isso aqui é muito importante a gente entender essa parte. E quando elas provêm basicamente de células tronco pluripotentes. Aí vai ter um processo de diferenciação, que vai se dar numa linhagem mieloide e uma linhagem linfóide. Da linhagem linfóide, a gente gera o que? Linfócitos B e linfócitos T. Da linhagem mieloide, já vamos ter diferentes tipos de células sanguíneas, eritrócitos, plaquetas, monócitos que viram macrófagos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Beleza? Então essas células tronco hematopoéticas da medula óssea se diferenciam em qualquer célula no sangue periférico, né? Isso aqui eu esqueci de falar, que se baseia no sangue periférico, tá? Os mecanismos de imunidade, como nós tínhamos falado, temos num primeiro momento a inata, que todo agente estranho que entra no corpo, ele vai passar primeiro pela imunidade inata, né? Que são as linhas de defesa. Né? As barreiras epiteliais, né? Tínhamos falado epitélio, aí tem a participação dos fagócitos, temos também participação em células NK, natural killer, o sistema de complemento, e tudo isso se dá, pessoal, em até 12 horas, aproximadamente. Se caso não ser contido esse agente estranho, né, e ter uma produção de anticorpos, aí a gente vai passar, no caso, para a imunidade adaptativa. Na imunidade adaptativa, vamos ter a presença de linfócitos B e linfócitos T. Lembrando, dentro dos linfócitos T temos vários tipos e subtipos, tá? E isso vai levar o quê? Rapidamente a produção de anticorpos, que isso vai treinar essas células, né? Vai provocar uma memória para elas possam transferir esse conhecimento para outras células, no caso do sistema imunológico. E normalmente isso vai acontecer aproximadamente no tempo da infecção, entre mais de 5 dias, exatamente. O que é o antígeno? Já que a gente estava falando, né, que isso aí é o antígeno não é nada mais que uma substância estranha ao organismo, primeiro, que vai desencadear a produção de anticorpos, né, que é o que a gente tinha visto. E esses antígenos geralmente são polissacarídeos. A gente vai encontrar eles bastante nos envoltórios dos vírus, né? Aqueles vírus envelopados, tínhamos visto em aula, em bactérias, em fungos, protozoários e parasitas, no caso, que vamos encontrar esses antígenos. Mas qual que é a composição química delas? A composição química pode ser feita através de uma proteína, de um polissacarídeo, né, que tínhamos falado que o mais comum, né, a gente falamos esse polissacarídeo, um ácido nucleico ou um lipídio, né? Os tipos de antígenos que a gente vamos encontrar vão ser os T-independentes, no caso, e os T-dependentes, tá? Esses tipos, no caso, a gente vai ver que eles têm diferença, principalmente os T-independentes, eles estão envolvidos, provém de um polissacarídeo, né? E eles estimulam diretamente as células B, os linfócitos B, para a produção, no caso, de proteínas em participação das células T auxiliares, e são resistentes à degradação por um tempo maior ou sistema imune, por exemplo, os polissacarídeos, e as células T dependentes que estimulam diretamente as células B para a produção de AB com participação de células T auxiliares, por exemplo, pode ser uma proteína. Tá? Quando a gente fala antígenos externos, a gente está falando em, por exemplo, moléculas inaladas, proteínas do pelo de animal,
pode ser também o pólen. As de moléculas ingeridas, podemos ter os frutos do mar. De moléculas injetadas, temos as vacinas, né, que injeta antígeno, só que ele não perde o efeito letal. Se for da parte interna, já temos proteínas codificadas por vírus que infectam a célula, né? A gente vai falar delas. E proteínas aberrantes produzidas por genes mutantes. Principalmente, a gente entramos no caso das células cancerosas. Assim também os componentes que nós já tínhamos visto dessa imunidade inata, né, vai ser os fatores que limitam a entrada de micro-organismos no corpo e os fatores que limitam o crescimento dos micro-organismos dentro do corpo. Aí mais que tudo, essa parte 2 são células, e já na parte 1 geralmente são camadas, como por exemplo a queratina da pele, né, no caso. Cílios respiratórios, lisocimas das lágrimas, fagócitos da superfície, por exemplo, macrófagos, enfim, entre aspas. Então vai se dar um processo de quê? De fagocitose que se dá através das células, como por exemplo aqui na figura mostrando um macrófago fagocítico, no caso, que ele vai fagocitar essas bactérias através de 6 passos, né, que normalmente fala entre ingestão e digestão enzimática. Mas isso aqui, de maneira mais concreta, a gente pode entender que simplesmente a produção, essa digestão vai se dar através de quê? De enzimas. Quem são essas enzimas? Dos radicais livres, tá? Superóxido dismutase e a hidroxila. Essa fagocitose pode ser de 2 tipos, quando o patógeno se liga diretamente aos receptores da fagocitose, que estão presentes dentro da célula que vai fagocitar, no caso, estão presentes na membrana desse fagócito, ou também através de um processo de opsonidação, na qual a bactéria com cápsula é encoberta com opsoninas, né, antes de ser digerida. Essas opsoninas, só para lembrar, são moléculas responsáveis por facilitar e acelerar o processo de fagocitose, de englobamento, como se queira chamar, e digestão de partículas sólidas de micro-organismos, tá? Tanto que, como estamos falando, essas moléculas, essas opsoninas, elas vão revestir o quê? Elas vão revestir, no caso, o micro-organismo e aumentar sua capacidade de englobamento por parte dos neutrófilos, que são células com uma grande capacidade de fagocitar, no caso. Beleza, pessoal? E como que acontece esses receptores que reconhecem? Aí vamos ter receptores de reconhecimento de padrões, né, que são os indicados, utilizados para detectar patógenos como bactérias e vírus, né? Então as células do sistema imunológico, elas estão equipadas com esses receptores de PRR, que podemos chamar o TLR, o CLR, o NLR e o RLR, no caso. Então, são 4 tipos, na verdade são 4 grandes famílias. Essas famílias, cada um desses tipos está presente em diferentes tipos de células para reconhecer micro-organismos diferenciados, como bactérias, vírus, entre outros. No caso do que a gente estava falando agora há pouco, das células cancerosas, né, ou cancerígenas, né, que elas podem evitar o despejo por macrófagos, ou seja, a fagocitose pelos macrófagos, através do quê? De uma superexpressão de proteínas antifagocíticas, chamadas de sinal não me coma, né? Porque come, né? Tem um fagocitose, incluindo o CD47. Então, você pode ver que essas células criam esses receptores, com o qual, no caso, o receptor da célula do macrófago, ele não consegue detectar como uma célula anômala, essa célula cancerígena. Então, aí fala não me come. Mas, para isso,
Tem saído no mercado alguns trabalhos feitos medicamentos à base de imunoterapia, como o rituximab e o rituximab, na qual chama o Rituxan ou Maftera, que são anticorpos monoclonais quiméricos, que eles são anti-CD47, ou seja, anti esse sinal antifagocitário. Então, e eles vão se ligar aonde? Nas células cancerígenas. Aí, com isso, o macrófago vai conseguir reconhecer ele e vai comer ele, tá? Temos também, pessoal, o sistema de complemento. Esse sistema de complemento está formado por 25 proteínas plasmáticas que auxiliam na eliminação de patógenos, tá? Através de uma série de eventos, de uma cascata de eventos, que vai determinar por quê? Por causar uma lise celular na membrana dessa bactéria ou desse patógeno, né? Para isso, a gente pode ter alguns tipos de medicamentos que podem ajudar nisso, né? Como eculizumab. Esse eculizumab, muito utilizado no caso da anemia hemolítica, que também ele pode ajudar nesse processo do sistema de complemento. Lembrando que a inflamação, a febre e a dor, elas são causadas muitas vezes, né, por esse encontro do sistema imunológico no caso, com o sistema, com as bactérias ou com os agentes, né? Para isso a gente pode trabalhar alguns tipos de medicamentos, né? No caso imunoterápicos, como o infliximab, no caso para artrite reumatoide, para a doença de Crohn, como também a gente pode utilizar os tradicionais AINES, né? Como aspirina e ibuprofeno. Aqui mostrando para vocês, no caso, frente a um processo inflamatório, obviamente a gente pode trabalhar também com corticosteroides, né, que inibem a formação, a ativação dessa enzima fosfolipase A2, né, o que leva a uma série de eventos. Como também os anti-inflamatórios não esteroidais, como a aspirina e o ibuprofeno, que falamos que eles inibem a enzima ciclooxigenase e assim evitar a formação, no caso, dessas prostaglandinas, que também chamam e produzem a inflamação, no caso. Só que ao fazer isso, você coloca o corpo em risco, já que essas prostaglandinas, elas são citocinas, que estão envolvidas em alguns problemas, como o edema, a febre, a dor, as úlceras. Então, essas citocinas, galera, elas constituem um grande grupo de proteínas secretadas com diversas estruturas e funções, tá? Que estão presentes na regulação de muitas atividades das células, no caso da imunidade inata e adaptativa. Elas estão presentes em quase todos os processos biológicos, que vão desde desenvolvimento embrionário, uma coisa importante, resposta específica à infecção, resposta específica do antígeno, alterações nas funções cognitivas e progressão dos processos degenerativos do envelhecimento. Aí as funções que elas têm 3 funções importantes, que é o crescimento e diferenciação de todas as células imunes, ativação de funções efetoras dos linfócitos e fagócitos, e movimento direcionado, no caso dessas células, para o local onde está acontecendo, no caso, um exemplo, a inflamação. São chamados de quimiocinas. Aqui só mostrando para você ver essas interleucinas, são aquelas, né, o 1, 6, o IFNE, que também é outro tipo, o interferon também, que são um tipo de citocinas, o fator de necrose tumoral, que também é outro tipo de citocina, são que estão envolvidos, no caso, com essas células do sistema imune, no caso, adquirido, né? Macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, mastócitos, linfócitos T, linfócitos
B, viu, pessoal? Esse sistema imune, obviamente, ele parte a partir do que? Do estímulo provocado pelo sistema imunológico inato. Então, um depende do outro. Se o inato falhou, ele vai ativar o adaptativo, no caso. Tá? Então, se por exemplo, imunidade inata, as células que trabalham, né, macrófagos, produzem citocinas, o fator de sistema complemento. Se caso isso falhar, ele vai dar início à imunidade adaptativa, com aí tem a proliferação e diferenciação de células T. Já no outro vai ter proliferação e diferenciação de células B. Essa imunidade adaptativa, ela vai passar por duas fases, que é a humoral e a mediada por células. No caso, a humoral, normalmente, a gente pode falar, né, no caso, através de micróbios extracelulares, micróbios fagocitados e micróbios intracelulares. Depois vai ter uma resposta frente aos linfócitos responsivos, linfócito B, T auxiliar, e linfócito T citolítico. Isso vai provocar o mecanismo efetor, né, que vai ser a produção e aí vamos ter as funções, né, no caso, que vão desenvolver essa imunidade adaptativa, como bloquear infecções, eliminar micro-organismos, micróbios, ativar macrófagos, matar essas células infectadas e eliminar reservatórios da infecção. Como vai ser esse reconhecimento do antígeno? Né? Como nós tínhamos falado, através do que? Do reconhecimento de fragmentos de peptídeos de antígenos, no caso, que eles são apresentados pelos linfócitos T, no caso, que eles são feitos através do complexo principal de histocompatibilidade, que é esse MHC, tá? E isso vai acontecer na superfície de células especializadas, que são as células T, no caso, que vão apresentar esse antígeno e aí vai ter o reconhecimento. Uma vez que tenha esse reconhecimento, aí vai ter a resposta, né, no caso. Como aqui podemos acontecer? Como que o vírus, no caso, as vias de processamento e apresentação de antígenos? Vai depender, né? No caso, temos dois tipos. No caso desse complexo que a gente tinha falado de histocompatibilidade. Através do que? Da captura de antígeno, através de uma criação de uma proteína citossólica. Aí esse processamento desse antígeno, através do proteossoma, e vai ter a biossíntese desse complexo de histocompatibilidade, que vai ter essa associação para gerar o quê? O antígeno. E que vai apresentar esse antígeno para que seja reconhecido pelo linfócito, no caso, ou célula T, né? O linfócito T. Pode ser feito de outra maneira também, como está mostrando aqui na figura, mas basicamente todas seguem essa parte aqui. Então, aqui vem uma coisa importante, porque uma vez que eles vão ter memória, né, que nós estávamos falando, vão produzir essa memória importante, já que vai levar esse micro-organismo a ser reconhecido depois pelas células imunes. Tanto tudo vai depender dessa primeira exposição ao antígeno, tá? Essa primeira exposição que a gente vai falar, e isso vai levar, né, a um reconhecimento, né? Aí vai ter as células de memória, né, no caso. Aí, de uma segunda exposição ao antígeno, uma reinfecção, por exemplo, já a resposta imune vai ser mais rápida do que a resposta primária, né? A gente chama isso de resposta secundária. E assim, por falar, né, nesse esquema aqui, a gente fala dessa produção dos anticorpos. Uma vez que se contém esses antígenos, as células elas vão produzir os anticorpos,
tá? E isso vai se dar em um promédio de aproximadamente 12 semanas, aproximadamente, se for 3 meses, para ter a produção desses antígenos, desculpa, desses anticorpos, no caso. Só lembrar que os linfócitos que a gente tem, eles provêm de órgãos linfóides, né, seja generativos ou como periféricos, na qual a gente tem que observar que os linfócitos B, eles provêm da medula óssea, e os linfócitos T, no caso do timo. E, obviamente, os linfócitos B especificamente, eles vão sofrer essa maturação uma vez que entrem os linfonodos, entre o linfonodo e o sangue e o vaso, né, no caso. E os linfócitos T maduros entre a sangue, a linfa e tecidos linfóides mucoso e cutâneo. Então você pode observar que os linfócitos B, eles não estão presentes na linfa. Os únicos que estão presentes na linfa são os linfócitos T maduros. Aqui alguma comparação entre as células linfócitos T e B, no caso, né? A presença, por exemplo, uma coisa importantíssima, que as células T, elas não têm essa presença de imunoglobulina M, e tem, né, as células B, os linfócitos B têm, né, no caso. Agora, outra coisa importante, podemos também observar, no caso, o tipo de maturação que nós tínhamos visto agora há pouco, né, presentes. Então, são características, comparações entre os linfócitos T e B. Aqui, o caso, as fases na qual tem a resposta imunológica, que se vai dar primeiro pela fase de reconhecimento, a fase de ativação, depois a fase efetora, para depois ter o desfecho, que pode ser o que adquirir a memória, como também pode ser a morte celular. Isso vai depender, gente, vai depender muito se ele está atingindo o quê? Uma célula, ou está atingindo um parasita, um micro-organismo, um micróbio, por exemplo. Qual que é a função do linfócito B, normalmente? Os linfócitos B, os primeiros anticorpos, eles não são secretados, na verdade. Eles são inseridos na membrana, como estamos observando aqui, né? O antígeno, ele vai ser, no caso, inserido nessas membranas, seja da célula, principalmente da célula B, né, o linfócito B, na qual ele vai formar o quê? Uma célula B de memória, para depois fazer o reconhecimento que a gente tinha falado, ou formar plasmócitos, né, que são os que produzem os anticorpos. Né? Lembrando que esses plasmócitos têm até 2.000 moléculas de anticorpo por segundo que eles produzem. Então, quando tiver um processo de reinfecção, vai ser mais rápido esse reconhecimento. Esses anticorpos agora, eles têm, não é nada mais do que as imunoglobulinas, né? No caso, um anticorpo são glicoproteínas, que também são chamadas, obviamente, de imunoglobulinas. Aí temos de vários tipos, né? São estruturas proteicas encontradas no plasma sanguíneo. Elas vão atuar contra organismos invasores do corpo, tais como bactérias, vírus, fungos, etc. Aí nós observamos que quando a gente tinha falado agora da pandemia, né, a gente trabalha bastante com essas IgM e IgG. Por quê? Porque as IgG é 75%, né, no caso, respostas imunes secundárias, ou seja, sempre imunidades em crianças, IgM, respostas também imunes primárias. Já as outras, né, por exemplo, a IgA, a gente encontra mais em saliva, lágrimas, a IgE, respostas alérgicas. Então, dependendo, né, o tipo de agente, né, e o que ele produz, vai ter uma maior produção desses anticorpos. Isso é observado bastante, no caso, nas proteínas, nos testes rápidos, né, que tínhamos observado. Aqui o que a gente estava falando, né, até nos testes que a gente falou, né, a presença, no caso, num primeiro momento, do aumento dessa IgM, e depois, no 10º dia, aproximadamente, tem o aumento dessa IgG.
Quando tem até aqui já produziu anticorpos, né? Já teve imunidade. Quando tem uma segunda exposição, já não demora todo esse tempo para aparecer esse IgG, né? Como nós tínhamos falado. Então, aí já inicia logo. Então, a resposta é bem mais rápida. A resposta é bem mais rápida, como está mostrando no gráfico aqui presente. A função do linfócito T, obviamente, né, vai ser matar o antígeno, estimular as células T e B, inibe também as células T e B também. Ela tem a recordação do antígeno em encontros futuros, né, a célula T de memória. Essa principalmente, que a gente fala, os vírus HIV, elas atingem essas células T, esses linfócitos T auxiliares, né? E temos também a célula T citotóxica e natural killer, né? No caso que ela provém muito do timo, né? Aí vai ter essa célula tronco pode se transformar em célula natural killer que mata, no caso, as células com revestimento de anticorpos. Então ela não tem nenhum tipo de frescura, não. Ela vai e acaba logo com ela. Não reconhece, vai e acaba com ela. E tem também as células T citotóxicas também. E aqui aquelas outras que se ligam no complexo de histocompatibilidade tipo 2, né? Que vão secretar citocinas que ativam outras células do sistema imunológico. E para finalizar, galera, a gente tem que entender como essa atividade e interação desses linfócitos. Obviamente vai se dar através do reconhecimento do antígeno, que se dá basicamente linfócito B, linfócito T, o linfócito T citolítico. Já a célula natural killer, ela não vai fazer reconhecimento. Ela só vai e mata aquela célula que tem o anticorpo, que produziu anticorpo. Já as outras, elas têm um reconhecimento do antígeno, como você está observando, e produção do quê? Do anticorpo. E isso vai levar muitas vezes também à morte da célula infectada, ativação dos linfócitos T e B, inflamação, a ativação dos macrófagos, neutralização dos micróbios através da fagocitose e do sistema complemento. Então, são várias funções que estão envolvidas nisso. Beleza, pessoal? Essa aula vai estar no meu canal, né? Foi uma aula meio que rápida, realmente, né? Mas a gente focou basicamente no mais importante. Qualquer tipo de dúvidas, procura os livros, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Para você estudar e aprender um pouco mais sobre isso, que é um tema complexo para a gente falar em quase 50 minutos, né? É muita coisa, mas a gente focou basicamente no mais importante que temos nesse sistema imunológico, tá? Muito obrigado para vocês e fiquem com Deus. Tchau!